na turma de 1901, 1903 e 1904. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos corrigir a lista de exercícios que enviei a semana passada para vocês, na semana de 19 a 23 de outubro. Vamos lá? Então, a lista falando sobre equação de segundo grau. Então, o exercício que está na página 126 da apostila semestral de vocês. Está pedindo para calcular o valor de x aqui. Essas equações de segundo grau, a gente viu semana passada que para uma equação de segundo grau seja dita completa, ela tem que ter o valor das três coeficientes diferentes de zero, né? O A, o B e o C. Caso B ou C sejam iguais a zero, lembrando que o A nunca pode ser zero numa equação de segundo grau, seria o coeficiente do termo de segundo grau, não pode ser nulo, né? Caso B ou C sejam iguais a zero, a gente tem uma equação chamada incompleta. Então, essas quatro equações que nós temos aqui são de situações de equações incompletas. E notem que está faltando o termo com x, né, que seria o termo de primeiro grau em todas elas. Então, esse é um caso que o b é igual a zero. E para resolver, a gente, então, nesse tipo de equação incompleta, a gente pode fazer isso de uma maneira de raciocínio sem precisar utilizar qualquer tipo de fórmula. Então, é isso que a gente vai fazer aqui nesse desenvolvimento. Então, na letra A, vou copiar aqui rapidinho o item. Nós temos x quadrado igual a 49. Vamos botar uma seta aqui. Então, o contrário da potenciação quadrada é fazer uma raiz quadrada. Porém, quando nós elevamos um número ao expoente par, né, nós temos a possibilidade desse número ter sido positivo ou negativo, né, porque a sua resposta final é não negativa. Então, x aqui pode ter dois sinais possíveis. Ele pode ser mais ou menos a resposta dessa raiz quadrada de 49. Vou botar uma seta. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7. O que isso quer dizer para a gente? Nós encontramos duas soluções. Uma, 7, e a outra, menos 7, né? Nós temos duas soluções. Vou colocar aqui, ao lado, a solução. Então, S de solução é igual a 7 e menos 7. Vamos para a letra B. X quadrado menos 1 igual a 63. Primeiro, a gente vai ter que passar esse 1 para lá, para poder deixar esse x quadrado sozinho, né? Como o 1 está fazendo uma operação de subtração no primeiro membro, ao ir para o segundo, ele troca a operação, então vai ser mais 1. Então, x ao quadrado vai ser igual a 64, e aí agora a gente usa o mesmo raciocínio que a gente fez na letra A. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 64. Vou botar uma seta para dar continuidade. Então, x vai ser igual a mais ou menos 8. Então, daqui vão ter também duas soluções. Lembrando que numa equação de segundo grau, nós temos até duas soluções, tá? Então, 8 e menos 8. Letra C, 4x quadrado igual a 16. Temos que deixar a parte do x quadrado sozinha. Então, como o 4 está junto a ele, está significando que ele está fazendo uma operação de multiplicação. Então, x quadrado vai ser igual a 16 divididos por 4. X quadrado vai ser igual a 16 divididos por 4 dá 4. Uma setinha. X igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Vou botar na seta. Então, x igual a mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Então, nós teremos aqui
também duas soluções. Solução igual 2 e menos 2. Não precisa estar em ordem crescente essas respostas, não. Tá? Não interfere no resultado final. Depois que a gente terminar esse item D, a gente vai fazer uma conclusão de como são as soluções de uma equação de segundo grau que tenha o B igual a 0. X ao quadrado mais 2 igual a 27. Vamos fazer aqui, botar uma setinha. Então, x ao quadrado vai ser igual a 27 menos 2. Então, uma seta. X quadrado vai ser igual a 25. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, x vai ser igual a mais ou menos 5. Também obtivemos aqui duas soluções. Nós só não teríamos soluções nesse caso, pessoal, caso nós teríamos que fazer uma raiz quadrada de um número negativo. Isso não é possível, né? Então, aí ficaríamos com a solução vazia. Pessoal, a característica da resolução de equações de segundo grau incompletas que tenha o B igual a 0, que foi justamente esses 4 casos que nós acabamos de fazer, são de ter como solução, quando tem, as soluções são simétricas, né? Elas são opostas, uma positiva e outra negativa. É o mesmo elemento, só com sinais diferentes. Então, isso facilita, né? Para ver se a gente fez o desenvolvimento certinho. Então, vou dar um destaque aqui para a resposta. Então, na letra A, mais ou menos 7. Letra B, mais ou menos 8. Letra C, mais ou menos 2. E na letra D, mais ou menos 5. Vamos para a segunda questão. Problema, né? Vamos ver. Num jardim quadrado, são construídos 3 canteiros quadrados, como mostra a figura. Então, nós temos um quadrado grande, de lado 12 metros, e no seu interior foram construídos esses 3 canteiros verdes ali, quadrados, de lado X. Qual é o jardim? Então, o jardim é o quadradão de 12 metros. Então, vamos lá. A área de quadrado, para quem não lembra, é lado ao quadrado. Então, a área, vou botar assim, a AJ, que é a área do jardim, tá? Seria, então, 12 ao quadrado. Que é a mesma coisa, pessoal, que 12 vezes 12, tá? Que dá 144. Lembrando que quando for botar a unidade de superfície, tem que botar a unidade quadrática, né? Então, metros quadrados para a área. Então, respondemos ali a letra A. A letra B, que é a área ocupada pelos canteiros. Eu vou chamar de AC, a área dos canteiros. Nós temos 3 canteiros, tá? Quadrados de lado X. Então, a área do canteiro é o lado ao quadrado. Então, X ao quadrado. E como está multiplicando por 3, então 3x quadrados, que é a área dos 3 canteiros juntos. Na letra C, qual é a área livre? Sabendo que a área livre do jardim é de 63 metros quadrados, qual é a medida do lado de cada canteiro? O que ele está querendo dizer com isso, gente? É que retirando a área dos canteiros, essa parte em branco que sobrou ali, vai ser de 63 metros quadrados. Então, qual é a situação que nós temos? A área livre, junto com a área dos canteiros, tem que dar completo, né? Então, a área dos canteiros, então, 3x quadrado, mais a área livre de 63 metros quadrados, tem que dar a área do jardim inteiro, que é de 144 metros quadrados. Então, vamos resolver esta equação de segundo grau.
incompleta também, que nem o do primeiro exercício. Está faltando o termo de primeiro grau, o termo com x, né? Tem o termo de segundo grau e tem os termos sem x aqui para a gente reduzir. Então, 3x² igual 144 menos 60. Quando troca de membro, troca a operação. 3x² vai ser igual 144 menos 63 vai dar 81. Não é isso? 81. Então, vou botar numa setinha. X² vai ser, então, igual a 81 divididos por 3, já que o 3 estava ali multiplicando, né? Então, ele agora vai dividir. Setinha. X² vai ser igual a 81 divididos por 3 dá 27. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 27. Vamos fazer aqui a raiz quadrada de 27 e a gente volta com o resultado. Mais ou menos. Vamos fazer aqui a fatoração? Vamos fazer 27 fatorado. E aí, como está numa raiz quadrada, a cada 2 fatores iguais, a gente tira esse fator da raiz, né? Então, 27 está na tabuada do 3. 2 mais 7 dá 9, né? Então, 27 dividido por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Acabamos a nossa fatoração. Podemos formar um grupo de fatores 3, ó. Então, a raiz quadrada de 27, que é o mesmo que a raiz quadrada de 3 ao cubo, que apareceram 3, né? É a mesma coisa que a raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Esse que formou o grupo quadrado, ele consegue sair da raiz, então 3 aqui fora, que é o representante do grupo, e esse 3 que não formou grupo nenhum, ficando no interior da raiz, então 3 raiz quadrada de 3. Então, vamos levar essa resposta para cá. Só que, gente, x está representando a medida do lado do canteiro. Então, não tem nexo, né? O nosso canteiro tem um lado medindo menos 3 raiz quadrada de 3 metros, né? A medida tem que ser um número positivo, né? Então, nesse caso, o lado do canteiro vai ser de 3 raiz quadrada de 3 metros positivos, tá? Então, apenas a solução positiva será admitida aqui. Então, a medida do lado do canteiro é de 3 raiz quadrada de 3 metros, ok? Vamos para a questão 3. Considere a equação. Na letra A, está pedindo para escrever na forma reduzida. Então, daquela forma, ax² mais bx mais c igual a 0. Então, vamos lá. Vamos arrumar. Vou só copiar aqui primeiro. X menos 4a² mais 8x mais 5 igual a 0. Gente, a primeira parte ali nós temos um produto notável, né? Em que o desenvolvimento fica o quadrado do primeiro número, então x elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que no caso é o 4, mais o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado do 4, e aí repetimos todos os outros termos que tem na equação. Então, 8x mais 5 igual a 0. X elevado ao quadrado é x². Não há outra coisa a se escrever.
menos 2 vezes 4 dá 8, então 8x mais. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. E repetimos os outros. Então, 8x mais 5 igual a 0. Então, adicionando agora os termos semelhantes, né? Vou deixar próximos, vou deixá-los próximos, um mais fácil da gente identificar. E os termos agora sem x. Então, x quadrado igual. Menos 8x mais 8x, como eles têm sinais diferentes, nós teríamos que diminuir uma quantia da outra. E olhar para o sinal do termo de maior módulo. Só que no caso, tanto os dois têm mesmo módulo, são 8, né? Então, não há, nenhum dos dois é maior, né? No sentido em módulo. Então, nesse caso, a diferença dá 0. Então, seria mais 0x. E o mais 16 mais 5 dá mais 21. Então, mais 21 igual a 0. Essa seria naquela forma geral. A reduzida, a gente não precisa escrever aquele 0x, né? Então, ficando x quadrado menos 21 igual a 0. Então, é isso que ele pediu na letra A. Agora, vamos resolver a equação, né? Ao resolver, a gente vai fazer que nem os outros itens, né? Deixando a parte com x quadrado de um lado, quem não tem do outro, né? Igual a mais 21, né? Passando para lá, então, trocando a operação. Fazer aqui na lateral mesmo. Botar uma seta. Quando as contas são pequenininhas, eu boto aqui ao lado. Quando é grande, que nem o item A, eu faço embaixo, assim, um do outro. Mas se você quiser botar todo o nosso desenvolvimento um embaixo do outro, não tem problema. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 21. Só que, pessoal, 21 é 3 vezes 7. Você só tem um fator 3, só tem um fator 7. Então, ninguém consegue sair da raiz nessa situação, porque precisa pelo menos 2 fatores iguais, né, para conseguir tirar de uma raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 21 mesmo, tá bom? Essa seria a resposta. Na letra C, está perguntando, a sua solução está no campo dos números reais? Raiz quadrada de 21, a positiva e a negativa, são números reais? São números irracionais, né, porque nós não temos uma resposta exata, né, ela é uma dízima não periódica, mas são números reais, né, lembrando que os números reais são a junção de números racionais com irracionais. Então, sim, pois a solução é de números irracionais que pertencem ao conjunto dos números reais, tá? Essa é a justificativa. Vamos agora para a próxima questão. Quarta questão. Coloque o fator comum em evidência e resolva as equações. Esse é o segundo caso de equações incompletas, que são aquela que tem o termo de segundo grau, o termo de primeiro grau, mas não tem o termo independente, seria igual a zero, seria o C igual a zero. E ao resolver esses tipos de equação, a gente costuma, não precisa utilizar nenhuma fórmula para resolver também nesse caso, porque podemos recorrer aos casos de fatoração. Então, para esse caso, como tem x em todos os termos, nós podemos colocar este fator em comum, e aí resolver usando pela fatoração. Vamos lá. X quadrado menos 5x igual a 0. Eu vou desenvolver para baixo, tá? Botando o x em evidência,
Então, x vezes... Vou botar assim, vou botar do lado mesmo. X quadrado, gente, para quem não lembra, é x vezes x, tá? Menos, e 5x é 5 vezes x. Então, tem x nos dois termos mesmo, como fator, né? Então, botando esse fator em evidência, ficou do primeiro termo x menos 5, igual a zero. Então, diante de uma multiplicação que dê como zero como resposta, a única coisa que a gente pode afirmar é que um dos fatores em questão é igual a zero. Então, nós temos x igual a zero ou x menos 5 igual a zero. E ao resolver, né, essa equação, essa segunda parte, a gente vai ter... Gente, está apertando errado. Então, vamos ter x igual a zero ou, passando esse 5 para lá, trocando a operação, x igual a 5 positivo. Né? Então, temos aí essas duas soluções. 0 e 5. Para separar, podemos botar vírgula, ponto e vírgula, tá? Segunda equação, x2 mais x igual a zero. Vamos fazer usando o mesmo processo que a gente fez da letra A. Então, x quadrado é x vezes x, mais x sozinho, gente, é 1 vezes x, tá? Igual a zero. Colocamos aqui a setinha. Botando x em evidência, fica no primeiro termo, no primeiro membro, x mais 1 igual a zero. E aí, de novo, com a multiplicação ter dado zero, um dos fatores em questão é igual a zero. Então, botando aqui a seta, x igual a zero, ou x mais 1 igual a zero. Aí, passando esse mais 1 para o outro membro, a gente vai ter x igual a menos 1. Então, temos essas duas soluções. 0 e menos 1. Na letra C, nós temos que arrumar x quadrado. Vamos passar esse 4x para o outro membro, ficando, então, menos 4x igual a zero, tá? Então, x vezes x, menos 4 vezes x igual a zero. Então, botando x em evidência, sobra x menos 4 igual a zero. Então, temos x igual a zero, ou x menos 4 igual a zero. Então, x igual a zero, ou x igual a 4, tá? Então, essas são as duas soluções. Estão notando alguma coisa em relação às soluções dessa vez? Para esse caso de incompleta? 3x², vou trazer esse menos 12x, então fica mais 12x igual a zero. Vamos fatorar aqui. Três x² é 3 vezes x vezes x, mais o 12 é 3 vezes 4 vezes x, tá? Igual a zero.
Nesse caso, nós temos dois fatores em comum, né? O 3 e o x. Então, 3x, que multiplica x mais 4, igual a 0. Então, nós vamos ter aqui 3x igual a 0, ou x mais 4 igual a 0. Então, x é igual a 0 divididos por 3, ou x é igual a menos 4. 0 divididos por 3, gente, é 0. Então, x igual a 0, ou x igual a menos 4. Então, essa é a nossa solução. Notemos, gente, que nesse caso de equação incompleta, quando a gente tem o c igual a 0, a característica é de termos uma das soluções igual a 0. Isso acontece sempre, tá? Então, vou dar uma destacada aqui para as respostas, que nem a gente fez na primeira equação. Então, aqui, 0 ou 5. Na letra B, foi 0 ou menos 1. Na letra C, foi 0 ou 4. E na letra D, foi 0 ou menos 4, ok? Agora vamos para a última equação aqui, o último exercício. Resolver também. Já está na forma fatorada, então isso ajuda e vamos fazer parecido com o que está nesse exercício aqui. Aproveitando que está na forma fatorada, a gente consegue pegar cada um dos parênteses e igualar a 0 e verificar, né, já que o produto entre eles deu 0, então significa que um desses parênteses é igual a 0, né? Então fica mais fácil de resolver. Y menos 3 igual a 0. Então, colocando aqui a setinha, nós temos y menos 2 igual a 0, ou y menos igual a 0. Botando aqui a setinha, novamente, passando o número para o outro membro. Vamos ter y igual a 2, ou y igual a 3. Então, aí a nossa solução acaba sendo esses dois números, 2 e 3. Letra B, mesmo raciocínio, x menos 7 vezes x mais 1 igual a 0. Vamos botar aqui uma setinha. Então, x menos 7 igual a 0, ou x mais 1 igual a 0. Botando aqui a setinha, botando os números lá no segundo membro. Então, x igual a 7, ou x igual a menos 1. Então, a nossa solução, nesse caso, são os números 7 e menos 1. E a última já estava resolvida aqui, né? Como exemplo. Espero que tenham compreendido aqui. Vou dar uma destacada aqui para as soluções. E é isso, a resolução da nossa lista. Espero que tenham compreendido. E nos vemos na próxima aula. Um beijo e até lá.